Bom, o que é esse direito internacional que a gente vai estar trabalhando a semana inteira, né? Ele é um ramo do direito que visa organizar e regular as relações internacionais. Dele decorrem inúmeros sub-ramos do direito, muitos deles a gente consegue trabalhar aqui no GEDAI, por ser uma área muito ampla, né? O direito internacional é muito amplo. Então, por a gente trabalhar com 5 nichos diferentes, a gente consegue muitos desses temas, enfim, a depender dos pesquisadores que a gente e qual o tema de pesquisa, né, de cada um. O direito internacional ele se subdivide em dois grandes ramos, que é o direito internacional privado e o direito internacional público. Ambos têm esse caráter transfronteiriço, né? Contudo, o direito internacional privado é voltado para soluções de conflitos e regulação de acordos entre pessoas físicas ou jurídicas, normalmente que envolvem leis no espaço. Como eu ia dizendo, o internacional privado quanto o direito internacional público tem esse caráter transfronteiriço. Mas o direito internacional público está mais voltado para a resolução desses conflitos, normalmente que envolvem leis no espaço, como nacionalidade, cidadania, bens, casamento entre pessoas de nacionalidade diferentes, divórcio, regime de bens, mais ou menos isso. Já o direito internacional público é um ramo do direito formado por um conjunto de normas que visa regular as relações entre os membros da sociedade internacional. Mas o que é, né, essa sociedade internacional? Bom, ela é um grupo, né, um aglomerado paritário de membros no cenário internacional, e eu falo paritário porque não há uma hierarquia. Embora a gente saiba que alguns países têm mais influência política que outros, seja em razão do seu poder econômico, bélico, enfim. Ela é constituída pelos sujeitos de direito internacional, que são entidades com capacidade de contrair direitos e deveres no âmbito do direito internacional. Esses sujeitos se diferenciam entre si em razão da capacidade que eles possuem de agir, de contrair esses deveres de forma, se é de forma plena ou se é de forma restrita. O fato é que, ainda que os sujeitos não sejam reconhecidos, outros sujeitos, né, não sejam reconhecidos pela teoria clássica, a gente tem cada vez um cenário mais diversificado de atores que influenciam diretamente nas relações internacionais, embora eles não possuam essa capacidade plena de agir por conta própria no cenário internacional. Muitos deles têm capacidade de voz, né, nas organizações, têm capacidade de contrair e de influenciar de diversas formas, embora muitos doutrinadores ainda não os reconheçam como sujeitos de direito internacional. Nos livros, a gente vai ver uma discussão sobre a expressão sociedade internacional ou comunidade internacional. Muitos doutrinadores vão criticar a utilização da expressão comunidade internacional. Por quê? Porque ela dá a ideia de que há um elemento subjetivo de identidade grupal, que eles estão ali por o desenvolvimento de uma amizade, algo subjetivo, quando na verdade a interação entre esses sujeitos se dá em razão de diversos interesses, né? E essa dinâmica de interesses que vai ditar as regras de como eles vão se aliar, de como eles vão se juntar em prol daquele propósito comum. Embora, às vezes, eles dizem, nação irmã, né, e tudo mais, mas a gente sabe que existe um interesse em comum, e por isso que eles se alinham, né? Em seguida, a gente traz aqui quais são as fontes informadoras do direito internacional. As fontes do direito internacional estão estabelecidas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos que compõem as Nações Unidas. Por esse artigo, fica estabelecido que são fontes do direito internacional as convenções internacionais que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Ou seja, aquelas convenções que eles reconheçam e que tenham aceito para si, né? Os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Os costumes são práticas reiteradas que têm força de lei no cenário internacional. Não é aquele costume que a gente vê no direito interno, né?
Esse costume, para que ele se torne uma norma jurídica, ele deve possuir dois elementos: um fático, que é a repetição daquela prática, e um psicológico, que é o reconhecimento dessa prática como obrigatória, né? É a convicção que aquela é a forma de agir mais justa, necessária, enfim. Já os princípios são os valores norteadores da interpretação das normas, e o conceito é bem parecido com o de direito interno, que a gente já tem mais familiaridade, né? Como a boa-fé, o princípio do direito adquirido, enfim. Costumes, um exemplo que eu posso citar é o próprio refúgio, o direito internacional dos refugiados, porque era um costume internacional que foi consolidado no decorrer, se tornando um instrumento jurídico, mas inicialmente era um costume internacional. Além desses, a Jota vai estabelecer quais são os meios auxiliares das fontes, né, de direito internacional. Aí ele fala que podem também ser utilizadas as jurisprudências das cortes internacionais, a doutrina dos mais qualificados juristas de diferentes essas doutrinas. É importante a gente destacar porque a gente tem muitas pessoas, quando não têm contato com o direito internacional, costumam acreditar que a jurisprudência que é falada como fonte, e assim como a doutrina que eles citam, seria a mesma que a gente está habituado no direito interno, quando, na verdade, a jurisprudência aí é bem clara, que é a jurisprudência das cortes internacionais. Não é a jurisprudência do TJ, enfim, de um TJ nosso, enfim. A doutrina não é um livro esquematizado que a gente pode pegar. São doutrinas de juristas realmente qualificados e reconhecidos no âmbito internacional, como é o caso do Cansado Trindade, aqui para nós, do Rezec. Em seguida, eu trouxe aqui um esboço de mais ou menos de como funciona a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que é uma das principais organizações internacionais, e aí muita gente não sabe como é esse funcionamento interno dela. Por isso que eu trouxe aqui mais ou menos um esboço para que nós possamos entender. Esse organismo, consolidado pós Segunda Guerra Mundial, que atua principalmente na nacional para o desenvolvimento dessas relações amistosas e manutenção da paz. Esse é o principal objetivo da ONU. E o primeiro órgão que eu coloquei aí, que atua no funcionamento da ONU, é o Conselho de Segurança. É um dos principais órgãos da ONU. Por quê? Porque ele atua diretamente na manutenção da paz, da segurança internacional, podendo utilizar, inclusive, de força, né? E isso é extremamente desaconselhado, enfim, é uma das últimas medidas. Mas 15 membros. Desses, 5 são membros permanentes com poder de veto, que são justamente os membros que estavam à frente dos aliados, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Eles têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança, ainda que os outros membros votem em maioria, eles unicamente têm poder de veto e de, enfim, barrar aquela decisão. O próximo que a gente tem aí é a Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da ONU, onde ficam todos os estados, que são acordados as coisas. Todos têm poder de voto paritário. Cada um tem um voto e esse voto tem peso 1. Outros atores da sociedade internacional que não têm a capacidade reconhecida podem participar das assembleias, têm poder de fala, né, de argumentar, não possam votar. O outro órgão que a gente tem aí é o Conselho de Tutela. Esse órgão da ONU atuava na supervisão e administração de territórios sob a tutela internacional, aqueles territórios que ainda não alcançaram autonomia, né? E eles promoviam as condições para que aquele estado alcançasse progresso, autonomia, enfim. Esse conselho deixou de funcionar em 94, quando o Palau se tornou um estado soberano, e aí não existem mais territórios que estão sob tutela internacional. Então, esse órgão da ONU deixou de funcionar. O próximo que
que nós temos aí é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Esse órgão lida diretamente com os direitos humanos de segunda dimensão, por meio de órgãos derivados, como a Unicef, a Unesco, a Unifem. Ele atua nesses diferentes nichos por meio desses órgãos. O próximo aí é a Corte Internacional de Justiça, que a gente já citou quando foi falar de fontes, né? Ele é o principal órgão judiciário da ONU. Ele atua tanto na solução de controvérsias entre as partes, que voluntariamente se submetem à sua jurisdição, mas ele também emite pareceres de caráter político para aqueles que não aceitaram a sua jurisdição, enfim, emitir esses pareceres de caráter político para tentar dirimir um conflito, né? Dentro dessa corte, ela atua por meio de 15 juízes de nacionalidades diferentes que são eleitos. De brasileiro, né, desde 2009 a gente tem o doutor Antônio Augusto Cansado Trindade, que também já foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele atua desde 2009 e permanece lá, é um dos maiores juristas internacionais que a gente tem hoje e é brasileiro, né? Diferentemente do TPI, que será trabalhado em um minicurso específico no decorrer da semana, ele lida com estados, não com indivíduos. Então, a Corte Internacional de Justiça ela não vai processar um indivíduo, ela não vai processar um presidente na pessoa dele, ela vai processar, tentar dirimir conflitos que envolvam sujeitos de direito internacional. E por último, a gente tem aí o Secretariado da ONU, que é o órgão que tem a cara da ONU, né, que vai organizar e vai trabalhar no funcionamento de todos esses órgãos. Para quem estava perguntando com relação ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, eu tinha dito anteriormente que ele trabalha com os direitos humanos de segunda dimensão. Ele vai atuar por meio de organismos derivados, como a Unesco, a Unifem, e ele atua por meio desses órgãos, como a Unesco também, e ele atua nessa organização. Eu vi que alguém também pediu que falasse novamente com relação ao secretariado da ONU. O secretariado da ONU, como eu disse, é bem a cara da ONU. Ele normalmente é o secretário-geral da ONU que aparece para falar dos posicionamentos que a ONU tem e tudo mais. As decisões que são tomadas, então, ele que aparece para dizer, olha, essa que foi a decisão tomada no âmbito da ONU e tudo mais. É como se fosse a cara da ONU, digamos assim. E ele atua no funcionamento de todos esses órgãos. Anteriormente, a gente viu que uma das fontes do direito internacional, né, imediatas do direito internacional, são os tratados, as convenções internacionais que os estados assentem, né? O conceito de tratado vai estar contido no artigo 2º do Tratado de Viena. E ele vai dizer o seguinte: tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados. A gente sabe que hoje em dia a gente já ultrapassou essa visão de que os tratados sempre vão ser concluídos por estados, né? A gente sabe que tem outros sujeitos aí no cenário internacional que também estão aptos a contrair esses direitos e deveres no âmbito internacional, inclusive por meio da celebração de tratados. Outra informação que ele coloca aí é que ele sempre vai ser concluído por escrito. Isso é óbvio num cenário de direito internacional. É uma sociedade extremamente complexa entre entes muito diferentes entre si, seja culturalmente, até juridicamente, muito diferentes entre si, né? Então, esse acordo ele sempre vai se dar de modo solene entre os estados. Ele nunca vai ser um acordo de boca, por exemplo, né? Ele sempre vai ser um acordo solene que está de direito internacional, conforme ele estabelece aí. Aí ele continua. Quer conte de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos. Por quê? Um tratado ou uma convenção, ele pode
ter diversos nomes, embora alguns desses nomes possam identificar do que se trata aquele tratado. Por exemplo, a Convenção que versa sobre o Direito Internacional dos Refugiados, existe uma convenção e, posteriormente, a gente teve um protocolo adicional. Quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de um tratado adicional àquele tratado que já foi estabelecido. Mas quando a gente fala de concordata, por exemplo, mas quando a gente fala de concordata, a gente está falando de um em que nós temos a Santa Sé pactuantes daquele tratado, né? E aí ele continua, qualquer que seja a sua denominação específica, porque, como eu disse, ele pode ter inúmeros nomes, carta, enfim. Embora, como eu já disse, cada nomeação que eles recebam pode identificar o teor daquele tratado, como carta. Sempre vai ser um tratado constitutivo de alguma organização internacional. Quando a gente vê Carta da ONU, a gente sabe que é o tratado que organização. Assim como os contratos, os instrumentos nacionais, os tratados internacionais eles possuem também condições de validade. E como é que se dá essa condição de validade? Primeiramente, eu coloquei aí a capacidade dos agentes. Quando a gente está no direito interno, a gente vai falar capacidade do Código Civil, enfim. A gente não está tratando dessa capacidade. A gente está falando da capacidade que eu falei lá no comecinho do encontro de hoje, que era falando justamente quem são aqueles sujeitos de direito internacional que são capazes de contrair de firmar tratados no âmbito internacional. Está dentro do âmbito de atuação, alguns sujeitos de direito têm uma capacidade restrita e só podem atuar com determinadas temáticas, a Cruz Vermelha, enfim. Essa capacidade do agente tem mais a ver com isso. É um Estado, é uma organização internacional, enfim. Sujeitos capazes de contrair essas obrigações. Já esse segundo requisito que eu coloquei aí, que é a habilitação dos agentes signatários, o sujeito, mas não o sujeito de direito internacional, o sujeito que realmente está lá para contrair aquela obrigação. Algumas dessas pessoas vão estar habilitadas em razão do seu cargo, como é o caso dos chefes de Estado, de governo, enfim. Outros agentes que, de repente, sejam mandados para lá para discutir o teor desse tratado, eles vão precisar de uma carta de plenos poderes, que eles estejam habilitados para firmar esse tratado. E o que é essa carta de plenos poderes? É justamente um instrumento emitido pelo Estado que habilita aquela pessoa a firmar tratados no âmbito internacional. Caso essa pessoa seja mandada e ela não tenha essa habilitação, não seja um plenipotenciário, existe também o instrumento da rúbrica, que é o meio pelo qual ele rubrica lá, que quer dizer que em algum momento um agente habilitado, né, capaz de contrair aquela obrigação, vai assinar aquele tratado, enfim, vai assinar de forma habilitada, né? O terceiro requisito e o quarto, que eu coloquei aí, são extremamente parecidos com o direito que é o objeto lícito e possível, e o consentimento mútuo, né? Livre de vícios e tudo mais. Não pode um país obrigar o outro por meio de chantagem, enfim, algum tipo de vício que faça com que aquele tratado não esteja em consentimento livre, né? Então, aquele tratado não vai ser válido. Continuando, como que esses tratados que são discutidos, né, passam a integrar o ordenamento jurídico de cada Estado? Nós temos dois sistemas de inserção de tratados no ordenamento jurídico de cada país. São os sistemas monista e o sistema dualista. E como é que funciona? Pelo sistema monista, o ordenamento jurídico é um só, não existe uma diferenciação entre o ordenamento jurídico internacional e o ordenamento jurídico
interno de um Estado. Por isso que muitos países que adotam o sistema humanista têm todo um cuidado muito mais sensível, digamos assim, na adoção dos tratados, porque a partir do momento que ele adota aquele tratado, passa diretamente na ótica interna deles, né? Como se passasse a vigorar enquanto lei. Então, eles acabam sendo extremamente cuidadosos, né? E nós temos o sistema dualista de inserção dos tratados, que é quando, por esse sistema, existem dois sistemas, dois ordenamentos jurídicos bem delimitados, digamos assim, e que, para que um tratado discutido no âmbito internacional passe a vigorar no âmbito interno de um país, ele passe por uma série de procedimentos de incorporação com diferentes fases no âmbito internacional e nacional, até que ele seja publicado e juridicamente exigível. E como é que se dá esse processo de inserção no âmbito da teoria dualista, a teoria adotada aqui pelo Brasil, né? Primeiramente, existe uma negociação, né, onde será debatido o objeto do tratado, suas cláusulas, que, enfim, todo o seu texto, né, que poderá ser aderido por, em regra, pelo menos 2/3 dos estados presentes e votantes, que estão ali, de repente, por exemplo, na Assembleia Geral, estão discutindo um tratado, e aí pelo menos 2/3 daqueles estados presentes votem a favor do texto que foi discutido, né? Por que eu disse em regra? Porque, a depender do tratado, eles podem decidir outro quórum, né? E esses estados, após a negociação, eles terminam a fase de negociação com a assinatura desse tratado, que é o modo de adesão ou adoção desse tratado internacional. Por meio da assinatura, o tratado, o país ainda não se compromete juridicamente perante a sociedade internacional. A assinatura é meio que um comprometimento político. Ele diz que, olha, eu ainda não estou vinculado a esse, mas eu me comprometo a não frustrar os objetivos dele. Eu não vou ajudar, mas eu também não vou atrapalhar. Eu não garanto que eu vou estar ajudando, mas não vou atrapalhar também o alcance desse resultado. E aí, em seguida, no âmbito do sistema dualista, ele é mandado para referendo parlamentar. Um tratado passa pelo controle de constitucionalidade, de convencionalidade, assim como outros instrumentos. Não há prazo também para que esse tratado seja que ele seja aderido pelo nosso legislativo, né? Então, um tratado que já está assinado, ele pode levar décadas até que o legislativo mande para a ratificação. Que aí a ratificação é sim o instrumento pelo qual os estados se comprometem juridicamente perante os outros estados, né, a cumprirem o teor daquele tratado. Em um sistema monista, esse tratado já estaria cumprindo todos os efeitos e já estaria sendo juridicamente exigível. Contudo, no sistema dualista, após a ratificação, que é esse instrumento pelo qual o Estado se compromete juridicamente, ele vai para promulgação, dessa vez pelo Executivo. E aí, após a promulgação por parte do presidente, né, da República, é que esse tratado vai finalmente para registro e publicação no âmbito da ONU, e depois é que ele vai para publicação no Diário Oficial da União aqui. E aí sim, ele já passa a integrar o nosso rol de nosso ordenamento jurídico e tudo mais. Como esse tratado ele entra aqui, o último estágio dele aqui é a promulgação pelo presidente da República, esse tratado sempre vai entrar no jurídico brasileiro como um decreto.
Todavia, a gente sabe que com a emenda 45 de 2004, os tratados passaram a ter valores diferentes. Eles podem ter diferenciados no ordenamento jurídico, embora todos adentrem a ótica interna enquanto um decreto legislativo, né? O artigo 5º, parágrafo 3º, veio com essa modificação da emenda 45, e ela trata dos que versam sobre direitos humanos. Esses tratados, a partir dessa emenda constitucional, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos, eles terão valor de uma emenda constitucional. Vocês veem que o procedimento é o mesmo, né, o mesmo que é necessário para a discussão de uma emenda constitucional. Mas, como eu disse, esse processo é muito demorado, né? Pode demorar mais de 10 anos e tudo mais. Então, o único exemplo que a gente tem até hoje de tratado que passou por esse procedimento foi a Convenção de Nova York. E aí, outro aspecto importante dos tratados é a reserva. A reserva é essa declaração unilateral que um Estado faz ao ratificar um tratado. Ele vai dizer assim, eu quero participar desse tratado, eu quero me vincular, mas determinada cláusula, determinado artigo fere a cultura do meu país, então não vou aceitar. Eu não tenho como acatar essa cláusula específica em razão de algo que abale a minha economia. Enfim, é muito comum quando você pega alguns tratados que versam sobre direitos sexuais e reprodutivos, países utilizarem da reserva por uma razão cultural, né? E aí, por essa razão, inclusive, que o direito internacional às vezes é chamado de direito internacional à la carte, né? Porque você vai escolhendo aquelas cláusulas que melhor representam os seus interesses. E, na verdade, não podia ser diferente, porque justamente por nós sermos, pela sociedade internacional ser esse emaranhado tão complexo, né, de entes e tudo mais. Caso não fosse assim, provavelmente nós teríamos muito menos adesão em muitos desses tratados, que são invariavelmente muito importantes no âmbito dos direitos humanos, econômicos, enfim. Por fim, eu coloquei aqui todas as redes do JEDI. Aqui está o nosso site, o arroba do simpósio, que pode ser encontrado no Facebook, o nosso Instagram, o nosso Spotify, que é o podcast do JEDI, o Intercast, e o nosso e-mail. E eu vou abrir agora para perguntas, caso vocês queiram fazer alguma.